que eu escolhi se chama Escritores da Liberdade. Ele é baseado em uma história real. O filme ele se passa na década de 90, na cidade da Califórnia, e conta a história da professora Erin Grugel, Senhora G, como os alunos chamavam, e dos alunos da sala 203. E daí, no contexto dos Estados Unidos, lá na década de 90, havia um conflito étnico-racial muito forte entre negros, hispânicos, asiáticos e brancos. E isso se estendia para a sala da senhora G. A senhora G, ela era uma professora recém-formada e ela escolheu a escola de Wilson para dar aula porque lá tinha um projeto de integração. Então, ela chegou para dar aula, né, para a sala 203, e ela encontrou muita... Ela chegou animada, né, porque tinha esse projeto de integração, só que quando ela foi para o primeiro dia de aula, meio que as expectativas dela foram frustradas, porque essa guerra que acontecia se estendia para a sala de aula. Aí ela começou a pensar formas de como conquistar esses alunos. E daí, na sala, o primeiro momento que ela entende que ela tem que ter uma aproximação com os alunos é quando acontece uma situação de bullying, né, de racismo dentro da sala, onde os colegas desenham, fazem uma caricatura de um aluno, e daí essa imagem, né, desenhada no papel vai passando de mão em mão até que ela pega e ela faz uma analogia com... Ela fala que o aluno ele tinha um nariz bem grande, né? Então, ela faz uma analogia com o nariz dos judeus. Então, ela começa uma introdução linkando esse preconceito sofrido, esse racismo com o que os judeus passaram. Então, ela começa a introduzir a aula assim. Só que o ponto, uma atividade importante que ela faz, tem um dia que ela chega na sala de aula e ela separa a sala com uma fita. Aí ela começa a fazer várias perguntas para os alunos, e os alunos que vão se identificando, eles se aproximam dessa fita. Daí ela começa perguntando perguntas aleatórias, como, por exemplo, quem comprou o CD novo do Tupac, que é um cantor? E daí ela começa a fazer perguntas relacionadas a essas brigas de gangue, que eles também são envolvidos, assim, é um contexto, tipo, da família. Até que no começo do filme, a introdução do filme começa com a história da Eva, que é uma menina que ela entrou... Eles são todos adolescentes, eles nem sabem como que eles entraram nessa guerra. Eles só sabem que eles estão nessa guerra porque é uma coisa que passou de pai para filho. Então, eles já nasceram sabendo que eles têm que se odiar. Daí ela começa a fazer perguntas relacionadas sobre essa guerra, né? Essa guerra que tem, essa rivalidade que tem entre eles. Daí ela começa a perguntar quantos já perderam amigos, quantos já tiveram amigos presos. E daí ela começa a fazer essas perguntas, eles começam a se identificar um com o outro. Eles começam, acho que nesse momento, né, na minha percepção, quando eu estava assistindo, é o ponto que eles falam, nossa, ele sente a mesma dor que eu. Tipo, quando eu perco um amigo, ele também pode perder um amigo, então ele sente como isso é sofrido. E é nesse momento que ela faz uma dinâmica muito parecida com o que o professor propôs no primeiro trabalho. Ela compra vários cadernos e dela fala, olha, eu comprei esses cadernos para vocês escreverem, desenharem o sentimento de vocês. E daí ela não atribui, ela fala que não vai atribuir nota, porque não tem como atribuir nota para o que eles estão sentindo, mas que eles podem se sentirem livres para escrever nesse diário, que, né, da origem, que esse filme, ele sai de um livro, que daí, no final, eles escreveram um livro que se chama O Diário dos Escritores da Liberdade. E daí ela dá esse diário para eles escreverem, e ela fala que vai deixar num armário e que ela vai ler conforme eles vão deixando. E daí teve um dia que teve a reunião de pais, mestres e professores, né? E daí nenhum pai dos alunos da sala dela foram. Aí é nesse momento que ela pega os diários e começa a ler,
que ela tem essa primeira, tipo, aproximação de fato com a história dos alunos, né? E daí ela vai procurar ela dá aula de literatura inglesa, né? Que seria a aula de português aqui pra gente. Daí ela vai procurar livros na biblioteca da escola que ela possa trazer essa aproximação, né, com a realidade dos alunos. E quando ela vai procurar, a escola, por mais que tenha esse projeto de integração, a escola tem livros, eles não podem, a sala dela não pode usar os melhores livros que tem na escola. Eles têm uma coleção lá de livros que estão rasurados, estragados, e daí ela começa a trabalhar em um outro emprego para ela conseguir comprar livros para os alunos da sala dela. Daí o primeiro livro que ela dá para eles lerem, para fazer a introdução, para ela começar, né, a fazer fazer a matéria, é um livro da história. No filme não especifica muito, mas é a história de um cara que também vivia meio que nesse contexto de gangues, assim, também. Aí vai passando o tempo, ela cria esse vínculo com os alunos, né, através da leitura, né, dos cadernos, e os alunos também vão se aproximando com ela. Aí começa um outro semestre. E daí eu acho muito bacana que quando começa o outro semestre, os alunos eles já gostam dela, a aula flui, ela consegue dar o conteúdo, ela consegue dar matéria. E daí um aluno, ele leu um trecho do que ele escreveu no caderno. Daí eu quero ver se eu consigo passar aqui, que é bem bacana. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Então, nesse momento, o vínculo com a sala 203 ele já está bem mais solidificado, e daí eles começam um novo semestre. E daí, nesse novo semestre, eles vão... tem 4 livros para eles lerem nesse novo semestre. E daí também, ela, além de dar aula, para ela conseguir comprar todos esses materiais para os alunos, ela tem 2 empregos a mais para ela conseguir comprar esses materiais, porque a escola não dava. Então, ela um dos livros principais, que é o que dá a narrativa para o filme, é o livro da Anne Frank, que eles começam a ler e eles começam a se identificar muito com a história dela. Daí é bem legal que no decorrer do filme tem a senhora... Ah, você tirou um trechinho do áudio do filme. Isso, Que é quando... É que eu acho bem interessante porque Foi fundo, hein? Mostra esse vínculo, né? Essa ligação que ela conseguiu ter com os alunos. Aí é... 14 anos de vida. Tudo começou com um telefonema. Minha mãe estava chorando e implorando, pedindo mais tempo, como se estivesse lutando para dar seu último suspiro. Ela me abraçou o mais forte que pôde e chorou. As lágrimas atingiram minha camisa como balas. Disseram que íamos ser despejados. Ela ficou se desculpando comigo. Eu pensei, não tenho mais casa. Eu devia ter pedido alguma coisa menos cara no Natal. Na manhã do despejo, uma batida forte na porta me acordou. O xerife estava ali para fazer seu trabalho. Eu olhei para o céu esperando que alguma coisa acontecesse. Minha mãe não tem família com quem contar, nenhum dinheiro entrando. Por que me importar em ir para a escola e tirar boas notas se sou sem teto? O ônibus para em frente à escola e eu tenho vontade de vomitar. Estou usando as roupas do ano passado, os mesmos tênis velhos e o mesmo penteado. Eu fiquei achando que iriam rir de mim. Em vez disso, alguns amigos da minha turma do ano passado vieram falar comigo. Aí eu percebo que a senhora Gruel, minha professora de inglês maluca do ano passado, é a única pessoa que me fez ter esperanças. Falando com os meus amigos sobre as aulas do ano passado e os passeios, comecei a me sentir melhor. Eu recebo meu horário e a primeira professora é a senhora Gruel, na 203. Eu entro na sala e sinto como se todos os problemas da vida não fossem tão importantes. Estou em casa. Que daí, nessa parte, vários alunos começam porque eles já se sentem mais confiantes, né, em relação à escola, e esse depoimento dele foi o que eu achei mais tocante, assim, né, porque ele fala que
a sala 213 passa a ser também uma extensão da casa dele, né? Então, eles já não são mais aqueles colegas que tinham aquela rivalidade, ele sente como a sala 203 é a família dele, né? O vínculo que a professora conseguiu criar e a confiança que eles têm em si, que eles vão conseguir se formar na escola, e também os problemas que eles têm na vida não se tornam mais tão importantes, né? Porque até mostra várias histórias assim, porque, como eu falei, é uma guerra que eles já nasceram dentro da guerra, eles não sabem como eles entraram, e daí eles só estão ali dentro, e isso acaba que atrapalhando essa parte, essa vida escolar deles, né, para que eles não consigam avançar, porque para eles é só aquilo, eles têm, a vida deles é isso, essa guerra que existia, e daí ela consegue, através das aulas dela, mostrar para eles que eles têm potencial para ir além e criar esse vínculo, né, de afeto com ela e com os próprios alunos. E daí é bem legal essa troca, ela leva eles para, além de vários livros que ela vai dando para eles lerem, ela consegue levar eles no Museu do Holocausto, e eu gosto de frisar que tudo isso ela faz por esforço dela, que por mais que a escola tenha esse projeto de integração, ela não integra esses alunos, ela só ela tem esse papel, mas a organização da escola não faz isso. Mas ela, como professora, levantou essa camisa e fez. Aí, no final do filme, só para finalizar, eles estão tão apegados a ela que ela dava aula só para o primeiro e para o segundo ano. Daí, lá com a Secretaria de Estado, eles fazem várias coisas assim no final do filme para que ela continue dando aula para eles até o quarto ano, né? Daí o professor falou para a gente ver pontos positivos e pontos negativos. Daí só nesse momento, um ponto negativo assim que eu pensei é que talvez eles ficaram com ela como uma âncora, né? Que se eles não tivessem aula com ela no terceiro e no quarto ano, talvez eu acho que eles tiveram um sentimento que eles não conseguiriam avançar. Não sei. Mas a história se passa assim. Ela continua dando aula para eles. Aí eu vi aqui uma notícia, né? Como a história é baseada em fatos reais, eu vi uma notícia de 2016 que todos os alunos se formaram e muitos deles entraram para a faculdade. E esse projeto, Escritores da Liberdade, existe até hoje. Tipo, não só foi com a sala 203, mas continuou com várias outras turmas. Foi um projeto que a escola integrou, assim. Na Califórnia é o nome da cidade? Qual é? Isso, é na cidade da Califórnia, em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade gigantesca. Mas olha, não sei se você encerrou, Miriam, mas várias características... É a Alice que apresentou, professor. Desculpe, Alice. Desde o início, confundo. Alice. Várias características dessa professora. Você quer elencar mais alguma positiva? A positiva eu acho que é importante esse vínculo, né? Quando a gente está, muitos professores, eu penso assim, né? Que muitos professores eles chegam na sala de aula, eles só cumprem o papel de dar aula. Só que o aluno ele só tem que se adaptar a um professor, né? Só que o professor ele tem que entender que dentro da sala de aula existem várias realidades. Então o professor tem que se adaptar aos vários alunos. Tem aluno que ele vai aprender, tem um processo de aprendizagem X, o outro aluno tem um projeto de aprendizagem Y, e eu acho importante esse vínculo, né, que o professor cria. No caso, o vínculo que ela criou com os alunos, ela tentou e conseguiu achar um caminho para que ela introduzisse o conteúdo e esses alunos avançassem, não só que ela introduzisse o conteúdo em pronto, mas para que eles avançassem, e eu achei bem legal, porque eles eram rivais, né? Então, ela, dentro da sala de aula, conseguiu acabar com essa rivalidade. Tipo, eles se tornaram amigos, eles já não eram mais rivais. E isso se estendeu também para o núcleo familiar deles, para o contexto familiar deles, que antes eles faziam coisas erradas para manter essa guerra. E eles começaram a pensar que não, que o caminho não era esse, que eles tinham que fazer o certo. Tipo, o filme começa com a história da Eva. E no começo e ela sempre fala, né, no relato quando é a introdução do livro dela, ela sempre fala que ela foi criada pensando, ela tem que proteger a família.
E quando vai passando a história do filme, ela presencia um crime. E o amigo dela é culpado por esse crime. Só que ela fica na cabeça dela, eu tenho que proteger a família. Então, todo mundo da família dela fala para ela mentir lá na audiência, só que dela lembra que não é bem assim que funciona. Daí ela fala a verdade, então isso se estende para além. O menino também que conta a história dele, que ele estava brigado com a mãe, tinha saído de casa, ele também volta para casa, fala que ele quer mudar. Então, isso foi importante para a vida deles, não só no contexto da educação, mas em outras áreas da vida, assim. Excelente.